Vida e Saúde já está de volta, que bom que você está aqui com a gente, que bom que a gente vai continuar aprendendo um pouquinho mais, mas agora a gente vai falar sobre saúde do seu pet. Você que tem um bichinho de estimação, seja ele qual for, a gente acaba criando vínculos e é sempre bom ficar atento quando eles apresentam sinais de perigo. Para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o Dr. Mário Calejo, ele é veterinário, parceiro do Vida e Saúde, já esteve aqui com a gente e vamos falar especificamente sobre sinais de alerta. Doutor, quais são alguns dos sintomas que a gente pode identificar que um animalzinho está apresentando um sinal de que o corpo está pedindo socorro? Perfeito. Os sintomas que podem chamar atenção, vômito, diarreia, né? Eu acho que fica mais fácil do proprietário observar esses sintomas e correr para um veterinário. Mas tem muitos sintomas também que são vagos, né? E que acontece principalmente em umas doenças mais crônicas, onde o animal começa a diminuir seu apetite, um emagrecimento. Seriam aqueles problemas sem uma causa aparente, não comeu nada de diferente, não é uma coisa tópica, é uma doença que está começando, quem sabe? Isso, e aí então não tem um sintoma como um vômito, uma diarreia, por exemplo, que chama de imediato a atenção para ele correr no veterinário. Então o animal vai ficando quieto, diminuindo o apetite, isso pode levar 1 semana, 2 semanas, e isso pode agravar o quadro com esses sintomas que passam desapercebidos. Vamos falar um pouquinho então mais desses sintomas que de repente não são tão comuns. Por exemplo, desmaio. É comum um pet desmaiar? Comum, ocorre desmaios, principalmente em animais com hipoglicemia, problemas cardíacos, mas não é tão comum na rotina do dia a dia da clínica, mas ocorre também. Tá. Tosse. O que pode ser tosse? A tosse pode estar relacionada a várias doenças. Problemas cardíacos, problemas na traqueia, problemas pulmonares. Tudo isso relacionado, então, à tosse. Tudo Na verdade, tosse. quando a gente tem um sintoma, por exemplo, como esse, às vezes a gente acaba deixando de lado porque tem a sensação de que vai ser passageiro. Perfeito. Mas é sempre bom procurar um profissional? Com certeza, porque se tiver relacionado, por exemplo, a um problema cardíaco, que é uma doença crônica, então não vai ser passageiro. A tendência é ir se agravando com o passar do tempo. Então, no início, quanto antes, nos primeiros sintomas, é bom procurar já um veterinário. E inchaço? O que pode ser um inchaço? Inchaço do membro, inchaço de uma barriga. Então, isso pode estar relacionado com uma má circulação, normalmente relacionado também a uma insuficiência cardíaca. Olha só. E picada de bicho? Ocorre com frequência, também pode estar relacionado. Daí são inchaços mais localizados, né? Então, se tomou uma picada numa pata, num lábio, né? Na hora que o animal vai tentar morder o animal. Então, isso mais localizado. Agora, inchaços generalizados, os membros, ou mesmo o abdômen. Então, isso pode estar relacionado já com uma disfunção de todo o organismo. Certo. Vamos falar um pouquinho de fraqueza. É normal o animal sentir fraqueza? É normal, principalmente nos casos em que o animal está doente, já não vem se alimentando, já diminuiu o apetite, não tem um consumo de água adequado, né? Fica mais quieto, então a gente percebe fraqueza, sim. Você falou quieto, agora eu quero falar um pouquinho sobre isolamento. O bichinho quer ficar mais sozinho, quer ficar mais na dele, é sinal de que alguma coisa não está bem? Em muitos dos casos, sim. Principalmente gatos, né? Gato com dor. Um dos primeiros sintomas, nos casos das osteoartrites, é o animal já ficar mais quieto, ficar debaixo de uma cama. Não quer ser tocado. Não quer ser tocado, não fica andando pela casa na sua rotina. Então o animal acaba se isolando e mostrando apenas como sintoma uma apatia, ficar mais quieto. Vamos falar um pouquinho agora de falta de apetite. Normalmente a gente começa a pensar, se preocupar de verdade quando o animal para de comer. É um sintoma que realmente pode indicar muitas possibilidades. É isso mesmo? Justamente. Um dos primeiros sintomas, seja lá ela qual for a doença, é então a baixa do apetite. Seja diminuindo a alimentação, comia 2 vezes ao dia, agora só está comendo 1 vez, ou eu preciso fazer agrados agora para que ele se alimente. Já mudei a alimentação pensando que era uma ração, troquei que ele enjoou e a gente percebe que o animal tem uma doença que não está demonstrando e um dos primeiros sintomas realmente é diminuir ou para de vez a alimentação ou vai diminuindo a alimentação. E é interessante que muitas vezes as doenças ou os problemas com os pets não está muito relacionado, não está somente relacionado com problemas fisiológicos, físicos, às vezes de ordem emocional também. O bichinho, o dono às vezes vai viajar e aí ele pode sentir.
você acha que dá para dizer que está mais comum agora, que a gente parece que está humanizando mais os bichos? Com certeza. Então, tanto a perda de um proprietário por uma viagem ou realmente pela morte de um proprietário, alguém de casa, ou um outro animal, né? Então, às vezes dentro de casa tem 2, 3 animais e tem a perda de um animal, então o animal sente, diminui o apetite, fica mais quieto, é passageiro, mas ocorre também. E a alteração, a mudança de comportamento? De repente era um pet que estava acostumado, que era bonzinho, que tinha um bom temperamento e se torna um pet agressivo. Isso também pode indicar doença, doutor? Pode indicar doença, principalmente nos casos de dor. Então, se ele tem uma dor, seja uma otite, por exemplo, seja um problema articular, então você vai manipulá-lo e ele, para se defender, pode ficar um pouquinho mais agressivo. Doutor, olha, são inúmeros os sintomas, a gente acabou citando aqui apenas alguns, mas eu queria saber o seguinte, quando a gente percebe que alguma coisa não está legal com o nosso pet, o que a gente precisa fazer primeiro? Como eu disse, os sinais às vezes são vagos, apatia, falta de apetite, então medicar em casa eu acho que é complicado, por não ter um diagnóstico preciso e não ter então um parâmetro do que medicá-lo, né? Um antibiótico, um analgésico, um anti-inflamatório. Então, acho que a melhor opção realmente é passar por um veterinário e passar por uma consulta, para uma melhor avaliação. Até porque uma criança, um ser humano, quando a gente conversa em casa, a gente entende, a gente consegue ter um feedback. O veterinário, ele está acostumado a lidar com um animalzinho que não vai falar, mas vai apresentar sintomas característicos dos problemas que vocês já estão habituados. Mas o que dá para ser feito em casa? Talvez... Além da consulta com o veterinário, o que dá para a gente fazer para, de repente, amenizar os problemas? Percebendo, então, um vômito, uma dor, então o uso de um medicamento para que controle o vômito, um analgésico, para então conseguir dar uma estabilizada para poder chegar ao veterinário. Mas é o uso dos medicamentos de rotina nosso, como os analgésicos, os antieméticos. Tá certo, quanta coisa a gente precisa fazer, né? Olha, você citou uma coisa legal que às vezes os cachorros, a gente está falando de cachorro, mas pets em geral, eles precisam ser medicados muitas vezes anualmente, reforço de vacina, vermífugo. Esse tipo de medicação que é meio contínua, todo ano a gente precisa fazer um reforço, dá para ser feito também sem o auxílio de um veterinário? Dá para ser feito sem as vacinas, né? Lógico que tem que ser feitas mediante uma consulta no veterinário. Os demais podem ser feitos sim dentro de casa. Medicamentos como remédio para vermes, então tem um período para se fazer, então isso pode ter anotado numa caderneta, então no seu período administrar em casa mesmo, assim como, por exemplo, preventivos contra pulga e carrapato, então são medicamentos que dá para ser feito dentro de casa, sim. Doutora, eu queria conversar um pouquinho sobre um problema que é muito sério também em algumas regiões, mais, outras menos, mas infestação de pragas, por exemplo, no pet. Pulgas, carrapatos e outros problemas que muitas vezes fogem do controle do próprio proprietário. De repente, uma vizinhança que não esteja bem cuidada. O que dá para a gente fazer nessas situações? O controle se faz através das medicações. Então, as pragas, assim como pulga, carrapato e também insetos que transmitem doenças, né, como a leishmaniose por um inseto. Então, realmente, não fica, às vezes, só relacionado a um vizinho ou morar perto, às vezes, onde tem animais, cavalo, vaca, que pode fazer a transmissão. Por exemplo, pelos insetos, né? Então, eu acho que a prevenção com os medicamentos de forma correta, muitas vezes de uso mensal, é o mais indicado. Lembrando, gente, que os pets são animaizinhos que realmente trazem muita alegria pra gente, trazem muito alento, trazem conforto, trazem alegria de verdade, mas a gente precisa fazer um cuidado, ter um cuidado todo especial com esses bichinhos para que a gente possa ter mais saúde para eles também. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida Saúde e a gente espera ter você aqui mais vezes. Agora é hora da gente entender um pouquinho como funciona uma das coisas mais ricas da nossa alimentação. São os grãos germinados. Eles realmente despertam uma riqueza de nutrientes e de enzimas que fazem muito bem para o nosso corpo. A grande pergunta é, como é que a gente faz isso em casa? Elisa Vidal, a agrônoma, parceira do Vida Saúde, vai ensinar para a gente o passo a passo dessa delícia tão rica em nutrientes. Nossa dica de hoje é sobre alimentação saudável. Eu tô aqui com a Elisa. O que a gente vai ensinar hoje, Elisa? Hoje a gente vai falar um pouquinho, Carol, sobre
como fazer em casa a germinação de sementes, grãos, que dá pra gente utilizar para nossa alimentação, para enriquecer o nosso cardápio. E qual que é o benefício da gente estar se alimentando desse tipo de grão que é cultivado em casa mesmo? Uma coisa interessante de observar é porque a semente, né? A semente é o embrião da planta, né? Ela contém o embrião, na verdade. E junto com a sementinha, junto com o embrião, vem toda uma camadinha que nutre o embrião na primeira fase do desenvolvimento. Essa camadinha é muito rica em nutrientes. Quando você inicia o processo de germinação, que acontece com a água, quando a semente é hidratada, inicia algumas reações químicas dentro da semente para começar a germinação. Isso faz com que muitas substâncias muito importantes, muitas formas de proteína, muitos carboidratos que são muito ricos e importantes para a nossa saúde e até mesmo algumas vitaminas, como é o caso da vitamina B12, para muitas das sementes oleaginosas também, elas se tornam biodisponíveis. Então, quando você inicia o processo de germinação, você está no auge da capacidade nutricional daquela semente, daquele grão. Olha lá, muito saudável, né? Porque a gente acaba perdendo esse tipo de coisa quando compra, né? E quais os grãos que são usados para esse tipo de germinação? Eu posso usar qualquer tipo de semente, posso usar as leguminosas, que são todos os feijões, né? Todo tipo. Feijão comum, fava que eu trouxe aqui, feijão azuki, feijão moyashi, grão de bico, lentilha, ervilha e tudo mais. Posso usar os cereais, que são o arroz, a cevada, o trigo, o centeio, e enfim, todos aqueles. Posso usar também as sementes de forrageiras, as sementes de girassol. Exatamente, posso usar girassol, posso usar a semente de painço, semente de alfafa e as sementes de hortaliças de um modo geral também, né? Entendi. E quais os ingredientes que a gente vai estar usando para estar começando a germinar essas sementes? Olha, para eu fazer aqui na minha casa, como a gente trouxe vocês aqui na minha casa, pra gente fazer de uma maneira bem artesanal. A primeira coisa, eu posso separar, para utilizar isso, um frasco, um recipiente que seja transparente, para eu poder acompanhar. Na própria cozinha de casa. Eu trouxe aqui algumas opções de reaproveitamento. Eu trouxe aqui um pote plástico, daqueles que a gente compra, que toda casa tem. Um vidro que vem com diversos alimentos, isso, que a gente pode reaproveitar. E um outro frascozinho aqui de plástico ou de vidro também. O importante é que seja transparente. Tá. Outro fato importante é que eles estejam bem higienizados. Então, na primeira vez que eu vou usar, se eu usei esse vidro aqui que veio com palmito na minha casa. Eu limpo, lavo bem, fervo, né? Ou dou um banho com água fervente e isso vai ajudar a descontaminar o vidro. Tá. E em cada vez, eu cultivei minhas sementes aqui, meus germinados. Eu tiro, colho, né? Faço a colheita. E ferve de novo. Fervo de novo para usar, para fazer a próxima colheita. Tá. Depois, além do vidro, água de boa qualidade. Filtrada. Água filtrada. Para deixar de molho as sementes na primeira etapa, até se for uma água mineral, é até mais interessante. Então, uma água boa, limpa, e isso eu vou usar em abundância todos os dias. Eu posso usar um tecido que seja permeável. Aqui eu tenho uma gaze, um tecido de gaze simples, que você compra em qualquer farmácia. Aqui eu tenho um tecidinho que a gente usa para fazer limpeza doméstica. Lógico que isso aqui não foi usado ainda, né? Veio limpinho como estava no pacote. Pode ser um tecido fino, um filó, qualquer coisa assim. Aqui eu vou usar um elástico para amarrar o material. E fica bem vedadinho. Isso, para segurar esse tecido na boca do frasco. Tá bom? E as sementes que vão ser germinadas. No nosso caso aqui, você comentou comigo que essas sementes já foram lavadas. Isso, elas já foram. O primeiro passo é pegar a semente, lavar bem, escolher, tirar se eu tiver sujeirinha junto, eu escolho só os grãos íntegros. Por exemplo, se tem aquele feijãozinho cortado, descarto, deixo só o inteiro. Tá. Aí, o processo. Ela já foi lavada. Eu vou fazer aqui com essa semente de girassol. Vou usar esse potinho, que tem a boca larga, é fácil da gente visualizar. Eu uso nesse potinho
2 ou 3 colheres de sopa da semente de girassol, porque ele é pequeno e ele vai durar pouco tempo. Ela já foi limpa, já foi lavada e escolhida. Eu venho com a água, uma água de boa qualidade, mineral, e cubro essas sementes. Não tem uma quantidade exata, é para cobrir a semente. A água é suficiente para cobrir, porque essa semente vai hidratar e vai aumentar de tamanho. Eu usei, depois de hidratado, eu deixo por aproximadamente 12 horas. Essa semente de girassol, com 8 horas de molho, ela já está pronta para ser utilizada já. Essa, se ela for descascada. É rapidinho. As demais não, eu deixo 12 horas da noite, uma noite inteira de molho. E tampa? Depois, essa primeira etapa não precisa tanto. Tá. Depois, eu vou cobrir Depois o dessa frasco, noite depois da guardado, noite de molho, eu vou cobrir o não frasco. precisa colocar na geladeira. Não. Não. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, um local reservado de luz. Pode ser dentro de um armário, Tem pode que ser, tá escuro. ou eu posso cobrir, porque a germinação das sementes se dá na ausência de luz, né? Ah, ok. Aí eu venho com um elástico aqui e lacrei o pote. Agora, todos os dias eu vou escorrer essa água e lavar novamente, colocando mais água, lavar para ele ir retirando todos aqueles compostos também que vão sendo gerados na germinação e deixar ele escorrendo em algum lugar, dentro de um armário, dentro da cozinha, no ambiente, na temperatura ambiente e sem luz. Elisa, muito obrigada por receber a gente aqui na sua casa, na sua cozinha. Ficou aí essa dica super simples para você ter uma alimentação mais saudável. A nossa dica de suco de hoje tem uma fruta aí meio exótica. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Maravilha. O que você vai ensinar a gente a fazer hoje? Olha, então hoje vai ser um suco bem diferente, um super gostoso. E o suco vai um pouquinho de morango orgânico. Você vê que o nosso morango orgânico ele é menorzinho, mais saboroso, mais gostoso. Vou usar abacaxi. Minha fruta preferida. Jura? Ah, então esse você vai gostar bastante. E olha só, uma fruta bem diferente e exótica. Olha, esse daqui é o Mangostim. mangostim. Eu também não conheci agora, sim, pesquisei rapidinho para ver onde você encontra essa fruta. E onde a gente encontra essa fruta? Então, é uma fruta da Ásia, mas aqui no Brasil a gente pode... O pessoal está cultivando mais lá na Bahia, em São Paulo. Eu acho que em mercadões assim municipais o pessoal pode encontrar. Consegue achar. E o pessoal que quer fazer um suco diferente para realmente dar, sei lá, uma festa ou quem sabe uma comemoração, é ótimo usar um suco desse, porque é um suco diferente e vai pegar a atenção do pessoal. Chique. Vamos fazer? Olha que beleza, gente. Vai precisar ir em casa aí um liquidificador, um copo com gelo, porque o suco para estar gostoso tem que estar gelado. Gelado. Então olha só, vou colocar abacaxi, só polpa, tá, gente? Nada de Tira aquela parte do meio também, que é mais durinho, né? Isso, tira. Tá. Eu não quero também muita fibra no meu suco. E vou colocar o mangostim. Olha que legal como é que ele vai ser aberto. Olha só, pessoal. Dentro tem uma polpa branca, né, ó. Isso. E a gente só usa a parte de dentro, é bom lembrar, a casca não come. A casca não vai comer. Eu vou tirando ele aqui, ó. O pessoal já vai conseguir olhar ele de casa. Só o miolinho. Só o miolinho. Muitas vezes... Ele lembra um pouco a graviola é meio branquinha assim meio também, branquinha né? Também. Olha essa parte aqui, fica meio durinha. Eu vou deixar ela de lado e vou usar só essa daqui. Quer usar esse daqui que já tá abertinho? Quero. Vou só tirar essa parte aqui que ficou mais durinha. Olha só, essa a gente não vai usar. Vou tirar a parte da semente também. E só usa o miolo mesmo. Só o miolo. Olha como esse miolo tá assim. Tá vendo? Aqui está. Deixa eu tirar essa parte que tá mais durinha. E vou bater o restante. Ele é bem docinho e faz um contraste muito interessante Com o ácido das outras duas frutas, olha lá. Isso. Vai dar o Vamos doce. bater? Vamos. Olha só. Feito o suquinho, eu sempre vou precisar de uma peneira para coar. Olha só. Como tem bastante fibra, tanto morango quanto Do abacaxi.
E ficou numa cor tão bonita, né? Com certeza. Bom, vamos lá. Na hora do momento Olha a prova, olha a do prova. tananã. Muito gostoso. Uhum. Obrigado. Muito bom. Tá aí uma ótima dica para você fazer em casa, de um suco super natural.